1 Coríntios 4, do 14 em diante. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se vocês fossem meus próprios filhos, filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho do Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem os caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e de bondade? Uma palavra de pai do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Nós estamos hoje num dia especial, um dia que se comemora o Dia dos Pais. E embora dia do pai, dia da mãe, é todo dia, né? Amém? Quem concorda diz amém. Mas não é nada ruim você ter um dia que você possa comemorar e expressar isso de uma maneira mais clara, né? Mas de uma maneira mais intensa. E eu estive meditando nessa semana e pensando o que eu iria ministrar aos irmãos aqui hoje. E Deus falou comigo a respeito de paternidade. E eu pensei nesse texto, e o tema dessa mensagem é filhos órfãos de pais vivos. Será que existe isso? Sim ou não? Quem já conheceu um filho órfão aqui, que não tem pai ou não tem mãe? Quem já conheceu? Mas filhos órfãos de pais vivos, talvez esteja sentado alguém do seu lado que seja assim, você nem sabe, né? Verdade? E eu estive pensando sobre isso. Nesse texto você vê o apóstolo Paulo reivindicando para si a paternidade daqueles irmãos, reivindicando para si a paternidade daquela igreja, dizendo: ainda que vocês tenham muitos mestres, muitos tutores, pode ter muita gente ensinando coisas para vocês, mas vocês não têm muitos pais. E eu sou o pai de vocês. E ele coloca: olha, quando eu fui até vocês e ministrei o Evangelho, fiz com que vocês nascessem para o reino de Deus. Eu me tornei pai de vocês. E vocês devem me honrar como seu pai. Vocês não terão muitos pais. Eu não sei aqui, né? Quem tem mais de um pai, né? Já é difícil muitas vezes ter um, imagina mais de um, né? Mas tem gente que tem, né? Tem gente que tem um padrasto que é como se fosse um segundo pai, né? Tem gente que tem às vezes um tio, um avô muito próximo, que é como se fosse um segundo pai, ou até mesmo um padrinho, que está sempre presente ali, né? Sempre ajudando, sempre ali, que se torna também como um pai, né? Ou às vezes alguém bastante chegado na igreja, que você assume para você como um pai. Mas muitas vezes para alguns é difícil ter só um pai. Imagina ter muitos, é muito raro, né? E Paulo coloca aqui: vocês podem ter muitos tutores, muitos mestres, mas vocês não terão muitos pais.
Nós vivemos um tempo, irmãos, onde a paternidade, da maneira que Deus projetou e Ele sonhou, ela está se perdendo cada vez mais. Estamos num tempo, vivendo numa sociedade em que os pais estão tão perdidos quanto o século de tiroteio. Já ouviram falar disso? Pois é, a maioria dos pais estão perdidos. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem o que dizer, eles não sabem o que ensinar, eles não sabem como corrigir, eles não sabem para onde eles estão conduzindo a vida dos seus filhos. E isso é um problema da nossa sociedade, não é só um problema pessoal seu, não é só um problema da igreja, mas é um problema da sociedade que nós vivemos hoje. Vivemos uma geração de pais que não sabem muitas vezes o que estão fazendo. Ninguém os instruiu. Vemos uma geração de pais em que falta-nos referência. Vemos uma geração que não tem muita referência do que é ser um pai de verdade. Talvez você não teve um bom pai, um pai que cuidasse de você, um pai que te amasse, te respeitasse, um pai que te ensinasse, um pai que te preparasse para a vida, um pai que preparasse o seu caminho para facilitar as estradas que você iria caminhar na vida. Talvez você não teve um pai que fortalecesse os seus braços quando você caiu, quando você errou, quando você falhou, que acreditou nos seus sonhos quando ninguém mais acreditava. E talvez não adianta você culpá-lo porque ele também não teve um pai que ajudasse ele ou que fizesse o mesmo por ele. E quando a gente olha para a história de muitas famílias, a gente vê um ciclo se repetindo, de um pai hoje que está perdido, porque teve um pai que também estava mais perdido do que ele, e ele por sua vez teve um avô que também não sabia o que era ser pai, e aí vai se criando essa cadeia destrutiva, em que as pessoas, elas não se prepararam, não foram preparadas para gerar uma vida e cuidar dessa pessoa, e a gente vai vivendo dessa maneira. De certa forma, todos nós, com feridas e mágoas e chagas abertas no nosso coração, na nossa alma, porque alguma coisa nos faltou da maneira como os nossos pais deveriam ter nos tratado, da maneira como talvez nossos avós deveriam ter nos tratado. Falta-nos referência hoje. Talvez você olhe para o seu pai e você pense assim: eu não tenho muita coisa que me espelhar no meu pai. Mas talvez se você olhar para a vida do seu avô, você pode perceber talvez que o seu avô tinha menos exemplo ainda para dar. E se você comparar às vezes a vida do seu avô com o seu pai, você já vai ver que o seu pai foi um pai muito melhor do que talvez o seu avô foi para ele. E ele já avançou muito para poder fazer o melhor que ele pôde para você. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso, né? E a gente fica tentando achar um culpado nessa história. Quem é culpado disso? Quem é o culpado do que eu estou passando, do que eu estou sofrendo, do que eu vivi, do que eu padeci? E você fica na busca desse culpado e não se cura nunca. A verdade é que nos falta referência hoje. Nos falta referência. Nos falta referência de paternidade dentro da igreja, onde muitos irmãos dentro da igreja já não entendem mais o que é paternidade, não sabem mais o que é isso, não conseguem lidar com os seus demais irmãos como num seio familiar, onde nós somos irmãos, ou pais ou mães de alguém aqui. Não estamos aqui como numa empresa, como se tivéssemos um contrato, e que a hora que eu não estiver mais satisfeito com essa empresa, eu peço para rasgar o meu contrato e eu vou embora. A igreja não é uma empresa. A igreja não é isso. A igreja é uma família. E os laços que precisam nos unir são laços familiares.
A maneira como nós devemos nos conduzir deve ser da maneira como nós conduzimos a nossa casa, a nossa família. Mas, porque muitas vezes a maneira como nós nos relacionamos é uma maneira doentia? Porque nós muitas vezes já trazemos da nossa casa essa maneira doentia. E nós só replicamos aqui dentro a maneira doentia como nós vivemos na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes você não consegue respeitar o seu líder, respeitar o seu pastor, porque você também já não teve um pai que é digno de respeito. Você não consegue ver o seu pai como alguém que merece o seu respeito, a sua admiração. Também você não consegue respeitar e admirar o seu pastor, o seu líder, e assim vai. A verdade é que nos falta referência hoje. Nossas referências foram destruídas. Em segundo lugar, há um esforço muito grande das forças das trevas para destruir o modelo patriarcal que Deus criou e instituiu na palavra de Deus para nós hoje. Existe um esforço de ideologias, movimentos pagos em todos os lugares do mundo para tentar destruir a figura paterna, para tentar destruir a figura do homem que é a referência da família, do lar, do homem que é o esteio da casa. E eles têm conseguido fazer isso de uma maneira tão sutil. Parece tão bonito você falar muitas vezes de feminismo e de igualdade entre os sexos, e de que a mulher tem que ter os mesmos direitos do que o homem, mas por trás de tudo isso há uma história que você não consegue perceber, há uma sutilidade, do inimigo de fazer algo que você não entendeu ainda, quer tirar o homem do papel dele, quer tirar o homem da responsabilidade dele, quer colocar o homem no lugar inferior do que Deus colocou, e é desfazer o propósito da família patriarcal, porque na Bíblia a família é patriarcal, ou seja, todas as famílias existia um homem que era o chefe daquela casa, e todos os filhos, os netos, os bisnetos, tataranetos, todo mundo obedecia aquela pessoa, e todo mundo era guiado por aquela pessoa. Se aquela pessoa fala assim, nós vamos para a direita, todo mundo ia para a direita. Se ele fala assim, vamos para a esquerda, todo mundo dizia, vamos para a esquerda. Ah, por que você vai para a esquerda? Porque meu pai falou que vai para a esquerda, meu avô falou que a gente vai para a esquerda, porque meu bisavô falou que a gente vai para a esquerda, e vai todo mundo para a esquerda. E antigamente as pessoas tinham mais isso, né? As pessoas valorizavam mais essa questão familiar. Hoje em dia as pessoas perderam isso. Até mesmo a escola contribui para que as pessoas percam isso, porque a escola muitas vezes trabalha para colocar os filhos contra os pais, mesmo sem querer às vezes, mas muitas vezes eles estão ali trabalhando em casa para dizer, não, seu pai não está tão certo assim não, seu pai não sabe o que está falando, sua mãe não sabe o que está falando, a gente que está certo aqui, porque agora é assim, porque agora é moderno, porque agora mudou. E nisso eles estão fazendo na cabeça dos seus filhos contra você, e você nem percebe. A verdade é que estão destruindo o modelo patriarcal. Na Bíblia, o modelo patriarcal sempre funcionou. As pessoas eram chamadas pelo nome dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós. As tribos de Israel são chamadas pelo nome do seu patriarca. A tribo de Judá, a tribo de Levi, a tribo de Rúben, a tribo de Isacar, de Dan, de Naftali, de Zebulon, e assim vai. Todas as tribos são chamadas pelo nome do seu patriarca. E eles são ali a referência para aquela família, a referência para aquele grupo, a referência para aquele povo. Hoje em dia nós não temos referências familiares. Se eu perguntar para você, qual é o nome do seu bisavô? Talvez você não saiba dizer para mim. Qual é o nome da sua bisavó? Talvez você não saiba. Se eu perguntar, qual é o nome do seu tataravô? Pior ainda, aí você não sabe mesmo. O povo de Israel não era assim não, eles decoravam a genealogia. Sabia disso? Eles decoravam a genealogia. E quando você perguntava, quem é você? Ele dizia, eu sou Gabriel, filho de José, filho do outro José, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, não sei quem, e depois chegava até lá no Adão. Eles iam, nome por nome, sabiam de onde eles eram, a origem deles, qual era a família deles, quem era o patriarca da família deles, eles sabiam. Hoje a gente não sabe mais nada, a gente perdeu isso, a gente não sabe o que é isso. Nós não temos mais essa identidade patriarcal. Se você perguntar para os seus parentes, fala assim, quem é o patriarca da nossa família?
Quem é a figura de autoridade da nossa família? Que todo mundo segue ele. Talvez na sua família você nem tenha essa figura. E existe um trabalho muito grande das forças das trevas para destruir isso, para acabar com isso. E logo mais você vai entender por quê. Vamos pensar um pouco na diferença entre os mestres que nós temos hoje na escola versus a diferença que faz um pai de verdade. O texto que nós lemos em Coríntios, Paulo diz assim: olha, versículo 16: eu peço que vocês sigam o meu exemplo. Alguns dizem que a melhor maneira de ensinar é o exemplo, sim ou não? Outros dizem assim: a única maneira de se ensinar é o exemplo. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Na escola, por exemplo, isso 95% dos professores, tá? Talvez há alguns que a gente pode tirar dessa lista, desse exemplo que eu vou dar, mas 95% deles é assim. Você vai para a escola, você tem um professor de literatura. Aí você pergunta para ele: quantos livros você já escreveu? Ele não escreveu livro nenhum, mas ele é professor de literatura. Aí você vai para o professor de matemática, e o cara está te ensinando matemática. E você pergunta para ele assim: você já criou alguma fórmula matemática? Você já resolveu algum problema da vida comum das pessoas através de um cálculo matemático que você inventou, que você criou e resolveu um problema da sociedade? Ele não resolveu nada. Você vai ao seu professor de física, ele está te dando aula de física, você pergunta para ele assim: o senhor já criou alguma fórmula física para explicar algum movimento de alguma coisa? Para explicar a aceleração disso e daquilo? Ele também nunca fez isso. Estão todos eles ensinando, mas na prática eles não vivenciam aquilo. Você fala assim: professor de biologia, está lá te ensinando biologia. Aí você pergunta para ele assim: o senhor já abriu um sapo? Já viu os órgãos dele ali? Já mexeu? Já, né? Você já participou de alguma autópsia e viu ali o pessoal abrindo o corpo de alguém, vendo ali os órgãos e tal? Ele nem fez nada disso. A maioria deles não fizeram. Mas estão te ensinando. Ou seja, eles estão ensinando aquilo que disseram para eles que é para eles ensinar. Mas muitas vezes eles não têm prática nenhuma daquilo. Eles não têm vivência, eles não têm experiência. Mas é diferente de um pai. Porque o pai, ele não te ensina apenas teorias. Ele te ensina aquilo que ele está vivendo. Porque você não aprende do seu pai aquilo que ele está falando para você. Você aprende do seu pai aquilo que ele está vivendo com você. Você aprende do seu pai aquilo que ele está praticando com você no dia a dia. As coisas mais importantes que você vai aprender na vida não são as que você aprendeu na escola, mas são as que você aprendeu na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe. Mas aí a gente está vivendo numa sociedade, num contexto em que os pais estão entregando seus filhos na mão desses professores que vivem de teorias, que vivem de livros bonitinhos, e que se você perguntar para eles como foi que eles chegaram àquela conclusão, eles não sabem, apenas receberam um livro para estudar, eles estão repetindo aquilo com seus filhos. Pergunta para o seu professor de história na escola quantas histórias de acontecimentos importantes ele foi lá e ele historiou e ele escreveu. Nenhuma. E ele é professor de história. E muitos pais estão deixando os seus filhos nas mãos dessas pessoas. Estão deixando de lado o ensino das coisas mais importantes para a vida. E isso é terrível. Por isso que nós temos vivido um tempo onde a depressão e a ansiedade só crescem, onde a gente vê jovens e mais jovens, adolescentes se matando e acabando com a sua vida, porque eles estão sem direção, eles estão sem rumo, eles não sabem o que fazer, porque os pais, muitos deles não estão sendo pais, estão deixando seus filhos órfãos de pais vivos, são pais virtuais. É como uma realidade virtual que existe, mas ao mesmo tempo não existe.
não é real, é fictícia. Tem muito pai e mãe hoje que é um pai virtual. Ele está ali presente, o corpo está ali, ele está ali todo dia, de tarde, de noite, mas ele não é pai, ele não vivencia a sua paternidade, ele não instrui esse filho, essa filha, ele não ministra na vida dele o que ele precisa saber para viver. Talvez você nem saiba qual é o seu papel como pai, porque ninguém te disse. Se você nunca parou para pensar, eu já ministrei isso para os homens aqui uma vez, a diferença que faz um pai na vida de um filho. Quando uma criança ela é criada sem pai, ou um pai muito ausente, que não participa da vida daquela criança, ele tem muito mais chance de se envolver com drogas, se envolver com prostituição. Ele tem muito mais chance de morrer cedo, de tomar um caminho tortuoso na vida, de parar numa prisão. Porque o pai faz total diferença na vida de um filho, na vida de uma filha também. Eu arrisco dizer que um pai faz muito mais diferença na vida de uma filha do que na vida de um filho. Eu não sei se você já ouviu falar de que, em geral, os filhos se apegam mais às mães, né? E as filhas se apegam mais aos pais. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas em geral isso acontece. O filho olha para a mãe, né, como sendo a sua esposa ideal. A filha olha para o pai como sendo o seu esposo ideal. E ela vai crescendo com aquilo na cabeça. Na adolescência em diante, ela vai até deixando isso um pouco de lado, mas principalmente quando ela é criança, ela olha para o pai e pensa: ele é o meu príncipe, ele é o meu, né, amado, ele é o meu homem ideal. E não ter um pai que realmente cumpre o seu papel na vida dessa menina, na vida dessa criança, vai destruir e muito a forma como ela vai se relacionar com o seu marido no futuro. Vai dificultar o seu relacionamento familiar, vai dificultar a maneira como ela consegue lidar e se relacionar com o seu futuro esposo, porque ela não teve um pai que fosse uma referência ideal para ela, que trouxesse segurança para ela, que trouxesse amparo, cuidado, amor, carinho, respeito. Isso é complexo, mas isso é o que a gente tem vivido hoje. Hoje nós temos vivido uma geração de homens frágeis, de homens que desistem tão fácil das coisas, que desistem tão fácil da sua família, desistem tão fácil da sua esposa, dos seus filhos. Homens que lhes faltam coragem, não se envolvem na obra de Deus, não se envolvem nas coisas de Deus. Homens que muitas vezes são sem atitude, não tomam atitude, e a esposa fica ali esperando: vamos homem, vamos, faz alguma coisa, sai do lugar, pelo amor de Deus, me ajuda. E às vezes aquele homem, aquele marido não toma atitude. Isso é um problema da nossa geração, e você não entende que isso é um trabalhar de Satanás para destruir as famílias, para destruir a paternidade, para destruir o patriarcado. Hoje está muito mais em voga, está muito mais difundido o matriarcado do que o patriarcado. Você vai encontrar muitas famílias onde existe ali aquela mãe, aquela mãezona que todo mundo está ligado a ela. Ela une a família, ela é o esteio da família, ela é a coluna da casa, todo mundo está lá focado nela, e tudo que ela fala é lei. E muitas vezes você não vai encontrar, na maioria das famílias, um homem assim. Isso é um problema da nossa geração, é um problema da nossa sociedade, que está indo contra os princípios da palavra de Deus. A culpa talvez não seja dessa mulher, mas desse homem que abriu mão do seu papel e de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E muitas mulheres hoje estão sobrecarregadas com o seu papel e o papel do seu esposo, porque às vezes o esposo não quer fazer aquilo que é dele, a parte que é dele.
Qual é o papel de um verdadeiro pai? Você, como pai, você precisa ensinar aos seus filhos aquilo que importa para a vida. Talvez você está tão preocupado em que o seu filho encontre um bom emprego. Aí você quer que ele estude para passar de ano e fazer, quem sabe, uma faculdade. Você está tão preocupado em fazer lá um bom emprego, mas você não ensina para ele a buscar Deus, que é a coisa mais importante que um pai ou uma mãe deveria ensinar para o seu filho. Ensiná-lo a buscar Deus, ensiná-lo a conhecer a Deus. Segundo, você não está preocupado em ensiná-lo como ser um marido e uma esposa de verdade. Se você não ensinar o seu filho, sua filha, como ser um marido, como ser uma esposa, ele vai aprender aonde? Onde é que ele vai aprender isso? Você vai ensinar que ele quebre a cara nas mesmas coisas que você quebrou, e erre nos mesmos erros que você errou, e até em outros piores, para que ele aprenda? Ou você vai facilitar a vida dele, ensinar para ele aquilo que você aprendeu a duras penas, quebrando a cara e errando? Você vai ensinar para ele, dizer assim: olha, quando você estiver casado, não faça isso, não faça aquilo, haja assim, haja assado, porque senão você vai sofrer o mesmo que eu sofri. É o papel de um pai, de uma mãe, ensinar para os seus filhos como construir uma família solidificada, uma família estruturada, uma família em harmonia, uma família em paz. É o papel de um pai, de uma mãe, ensinar os seus filhos a cuidar da sua saúde. Talvez você nem esteja preocupado com isso, né? Talvez você mesmo não cuide da sua saúde. Quanto mais ensinar os seus filhos a cuidar da sua saúde. Isso a escola não ensina. A escola não ensina. A escola, você tem aula de biologia lá, anos e anos da sua vida, de 13 a 15 anos estudando biologia, e as coisas mais simples e básicas, às vezes, do cuidado da sua saúde, você não sabe quando você termina o ensino médio. É ou não é verdade? É verdade. Ensinar o seu filho, sua filha, a como ganhar dinheiro. Sabia que é mais importante você ensinar o seu filho, a sua filha a ganhar dinheiro do que a ter uma profissão? Ter uma profissão não, melhor, do que ter um emprego. Porque tem um monte de gente aí que tem faculdade, tem diploma, tem 2 faculdades, tem 3 faculdades, tem pós-graduação, continua sem saber ganhar dinheiro, né? Tem gente aí, talvez, em balcões aí de loja, em vários empregos aí que ganha pouco, e talvez tenha um diploma guardado na gaveta, ou 2, mas ele não aprendeu ainda como ganhar dinheiro, como se sustentar. Ensinar os seus filhos a como se sustentar, como manter uma casa, é mais importante do que só ficar querendo que ele faça uma faculdade para ter um emprego. Aí ele estuda, depois faz a faculdade, faz a pós-graduação, para depois entrar numa fila para tentar encontrar um emprego naquela área, quando muitas vezes ele não encontra. Você vê um monte de gente aí que não encontra emprego na sua área. Mas trabalho, será que falta trabalho de verdade? Eu acredito que não falta trabalho. O problema é que às vezes a gente está mais focado em ter um emprego do que ter um sustento, para você trazer o sustento para sua casa, alimentar sua família, o seu lar. Eu vejo muitos pais hoje que às vezes ele está lá desempregado, a família está passando necessidade e ele ainda está procurando um emprego. Em vez de fazer alguma coisa, se virar. Um pai ou uma mãe tem que ensinar os seus filhos a se virar. Porque quando você tem um filho com boca aberta, chorando lá e falando assim: papai, eu estou com fome, eu quero comer. Não dá para você ficar esperando o emprego bater na sua porta, alguém ligar para você e falar assim: eu peguei seu currículo aqui, gostei, vem cá, vou fazer uma entrevista. Não dá, você tem que arrumar o que comer para ele. Então você que é pai, você que é mãe, ensine seu filho, sua filha a crescer sabendo se virar, sabendo colocar comida dentro de casa, colocar comida debaixo do teto. Isso é mais importante do que ele arrumar um emprego. Você pode não ter um emprego e sustentar sua família a vida inteira até morrer, mesmo sem ter um emprego de carteira assinada lá.
A gente vê muitas pessoas aí que nunca tem faculdade, nunca fez uma pós-graduação, que não tem nem ensino médio concluído. E eles às vezes têm uma loja, têm uma empresa, têm uma firma, estão empregando pessoas que têm diploma, e o cara às vezes ali nem tem o ensino médio, e está ganhando dinheiro, e está cuidando da família dele. Enquanto você vê um monte de gente que tem diploma e está aí nas filas aí de espera por uma oportunidade de emprego. Você não consegue perceber ainda que tudo isso está errado? Está errado. Antigamente, quando as famílias eram patriarcais, os pais ensinavam a sua profissão, o seu ofício para o seu filho. O filho crescia ali, aprendendo com o seu pai o seu ofício. Se ele não tivesse, entre aspas, uma oportunidade na vida aí, de arrumar um bom emprego, uma coisa eu te digo, ele saberia fazer o que o pai dele faz. Com certeza saberia fazer o que o pai dele faz. Ele não passaria fome na vida, pode ter certeza. Hoje em dia, o que se faz? Aí, o sistema, a sociedade, tira o filho de perto do pai. Seu pai é cafona, seu pai é quadrado, seu pai não sabe nada, seu pai, o emprego do seu pai não tem nada a ver, não presta. Não, bota ele na escola, porque o certo é ele aprender, né, na escola, porque ele vai ter que fazer uma faculdade, ele vai ter um bom emprego. Aí ele não aprende a profissão do pai. O pai não pode ensinar nada para ele, porque ele não tem tempo de ficar com o pai, porque ele só está estudando para ganhar um bom emprego daqui a 20 anos, né? E ele fica estudando. Aí quando ele termina a faculdade, o estudo, tal, não sei o quê, não consegue um emprego na área, porque ele não sabe fazer o que o pai dele fazia, ou o que a mãe dele fazia. Olha só como que a nossa sociedade é maluca. Não é verdade? Jesus, ele era o quê? Qual era a profissão de Jesus? Ele era o quê? Quem foi que ensinou para ele? Ele foi para o curso de carpintaria? Ele fez faculdade de carpintaria? Ele fez pós-graduação em carpintaria? Quem ensinou ele? Tá vendo, gente? Será que é difícil a gente perceber como que a Bíblia, ela nos mostra a maneira como as coisas devem ser? Só que a gente está vivendo num mundo que está tudo torto, gente. Está tudo errado. Está tudo errado. A gente precisa voltar às escrituras, voltar a isso aqui. Se você não ensinar para o seu filho como é ser um pai de verdade, como ele deve agir com os seus filhos, quando ele crescer, ele não vai saber. Se você não mostrar para ele onde você errou, filho, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui. Eu não queria que você cometesse o mesmo erro que eu cometi. Eu falhei nisso daqui, eu falhei nisso daqui. Eu não quero que você falhe no mesmo lugar que eu falhei. Se você não fizer isso, ele vai quebrar a cara nos mesmos lugares que você quebrou. Sabia disso? Tem algumas histórias da Bíblia que mostram isso. Você vê Abraão indo para o Egito, né? No momento de escassez, de fome, e ele chega lá e ele fala lá para o rei do Egito: ah, essa aqui é Sara, ela é minha irmã, ela não é minha esposa. O que acontece? Né? O rei pega ela, bota no harém dele lá. Depois você vai ver Isaac, anos depois, mais de 40 anos depois. Aí Isaac passa um período de fome lá. Aí Isaac vai para o Egito. Chega lá no Egito, o que ele faz? Ah, essa daqui, né, é minha irmã. Está caindo no mesmo erro, na mesma falha que o pai dele caiu. Por que será? Se você não ensinar o seu filho, não falar para ele, não falar para ela: olha, isso aqui eu fiz errado, isso aqui eu errei também. Não foi bem feito o que eu fiz. Não era o caminho certo, eu falhei. Eu não quero que você erre também. Ele vai repetir o seu erro, vai fazer igualzinho você fez. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o caminho de vida. Seja um pai legítimo e real, e não apenas um pai virtual que parece estar ali, mas na verdade é apenas uma ilusão, um pai de mentira. É tipo uma geladeira que não gela, é tipo um carro que não anda, é tipo um fogão que não cozinha, é tipo um ventilador que não venta, é instrumento que não sai som. Tem pai que é assim, ele não fede nem cheira. É um pai virtual. Não existe, mas está ali. Não seja esse tipo de pai, não seja esse tipo de mãe.
seja uma boa referência de Deus para os seus filhos. Para a gente concluir essa mensagem, eu quero explicar por que Satanás investe tanto em destruir a paternidade, em destruir o patriarcado, em destruir a figura paterna, a figura do homem de família, a figura do homem que é o esteio da família, o sacerdote do lar, que é aquele que conduz a sua casa. Na Bíblia inteira, do começo até o fim, você vai ver Deus se revelando como Pai. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus não se revela como mãe. Ele não diz, eu sou a mãe de vocês. Não, ele diz, eu sou o Pai. Ele vem, através de Jesus, nos trazer a revelação mais profunda do Pai. E Jesus fala, só quem conhece o Pai é o Filho. E quem conhece, e quem leva as pessoas a conhecer o Pai, sou eu, o Filho. Por Deus se revelar como Pai, quanto mais Satanás investe em destruir a figura paterna, em destruir a figura do patriarcado, em destruir a figura de homens que realmente sejam o esteio do seu lar, que sejam referências para a sociedade, de alguma maneira ele está dificultando você de reconhecer Deus como Pai na sua vida. Porque por mais que na sua consciência você saiba que Deus não é igual ao seu Pai, que Deus não é como o seu Pai, lá no seu subconsciente existe uma ligação entre o seu Pai físico e Deus. Toda vez que você pensa em Deus, existe uma ligação lá no seu subconsciente do seu Pai carnal com o seu Pai celestial. Quando você tem um problema com esse seu pai carnal, quando você tem uma ferida aberta, uma mágoa, quando você não foi bem cuidado, bem tratado, bem amado por esse pai, quando você, de alguma maneira, esse pai foi ausente, não existiu, não esteve ali, não ajudou você, não caminhou com você, não te ensinou, não esteve do seu lado, isso interfere em você, na sua relação com Deus como Pai. Porque lá no seu subconsciente você não consegue perceber isso, mas lá no seu subconsciente está lá o registro de que eu tive um pai que não existiu, eu tive um pai que não me ajudou, eu tive um pai ausente, eu tive um pai que me abandonou, eu tive um pai que me feriu, eu tive um pai que me machucou, e você, lá no seu subconsciente, você começa a transferir isso para Deus. E às vezes, essa é a dificuldade que você tem para se entregar mais a Deus, para ter mais intimidade com Ele, para caminhar mais próximo dEle, para deixar que Ele faça a obra completa na sua vida. Então, em primeiro lugar, peça a Deus que te cure hoje. Se você teve um pai que não foi uma boa referência para você, se você teve um pai que te machucou, que te feriu, se você teve um pai que te abandonou, que não cuidou de você, que não foi aquilo que você esperava e almejava que ele fosse, peça a Deus que te dê a capacidade de perdoar hoje. Peça a Deus que te ajude a olhar para o seu pai de uma maneira diferente hoje. Talvez, mesmo falhando como ele falhou com você, pode ser que ele tentou fazer o melhor que ele podia, mas quem sabe ele não teve recursos, quem sabe ele não teve capacidade, quem sabe ele não foi ensinado, quem sabe o pai dele fez pior ainda do que com ele, e a única coisa que ele podia oferecer para você foi isso que ele conseguiu. Muitas vezes a gente não pensa dessa maneira, não é verdade? Mas essa é a realidade de muita gente, que na impossibilidade de fazer algo melhor, ele fez o que ele tinha, ele fez o que ele podia, ele fez o que ele era capaz, por mais que talvez não tenha sido bom, mas ele se esforçou, e era a única coisa que ele podia oferecer. Então perdoe seu pai, perdoe seu pai, abre o seu coração para Deus agora e fala: Senhor, me ajude a perdoar meu pai, me ajude a perdoar minha mãe, se eu tiver alguma coisa no meu coração
que ainda precisa ser liberado, curado, restaurado. Em segundo lugar, para a gente terminar esse ponto, busque ser uma referência de pai que venha revelar Deus na vida do seu filho, da sua filha. Entenda isso. Se você não for um bom pai, se você não conseguir expressar o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, o seu carinho, se você não ensinar esse filho, essa filha, da maneira que eles devem viver, se você não protegê-los e não suprir as necessidades dele, ele vai ter dificuldade na maneira como ele vai enxergar Deus como pai. Que você possa se lembrar disso quando você pensar em fazer algo que você não deveria fazer. Quando você pensar em pular fora do barco, quando você pensar em chutar, tudo pro alto, quando você pensar, eu vou embora, quer saber? Desisto, cansei. Lembre disso. Você é uma representação física de um Deus invisível. Você é a representação mais próxima que o seu filho vai ter de Deus aqui nessa terra. Ele não está vendo Jesus, ele não está vendo o Espírito Santo, ele não está vendo o Deus Pai. Ele está vendo Deus em quem? Em você. Ele olha para você e ele vê: olha, se meu pai cuida de mim desse jeito, então o Papai do Céu também cuida de mim desse jeito. Se meu pai me ama assim, então o Papai do Céu também me ama assim. Agora, se você o abandona, se você o maltrata, se você o despreza, ele vai pensar: se meu pai me trata assim, então Deus também não me ama, Deus também não me quer, Deus também não olha para mim. Se lembre disso. Guarde isso no seu coração. Deus nos deu responsabilidades aqui. Quando Ele nos dá um filho e uma filha, lembre-se, não são seus, são dele. Os filhos são herança do Senhor, devem ser cuidados para Ele, devem ser preparados para Ele. E a gente muitas vezes tem preparado os filhos para o mundo. Realmente tem preparado os filhos para o mundo, tem preparado os filhos para a vida, para o mundo, mas não tem preparado os filhos para Deus. Isso é um problema, sim ou não? Prepare seus filhos para Deus. Não prepare eles para o mundo, prepare-os para Deus. Prepare seu filho e sua filha para realmente viver um relacionamento intenso com Deus. E o relacionamento deles com Deus é uma aventura empolgante, alegre, que realmente eles tenham prazer em se relacionar com Deus, não medo, não pavor. Tem pais que são tão bravos, tão rígidos, que os filhos vivem com medo deles, e assim eles vivem com Deus também. Morrem de medo o tempo todo de chegar perto de Deus. Por quê? Porque tiveram pais muito violentos, muito bravos, muito rígidos. Grava isso no seu coração. A maneira como você trata o seu filho, sua filha, vai estar ajudando ele, ou vai estar prejudicando ele no seu relacionamento com Deus. Grava isso, que a partir daí você possa fazer o seu melhor. Busque a ajuda do Espírito Santo para que você seja o melhor referencial de Deus na vida do seu filho, da sua filha. Amém? Vamos colocar de pé. Se você quer ser, deseja ser um pai de verdade, um pai que é uma referência, que você venha aqui ao altar nesse momento. Eu quero orar por você. Paulo disse: vocês podem ter muitos tutores, muitos mestres, mas vocês não terão muitos pais. Hoje em dia, na internet, nós temos muitos mestres, muitos tutores.
Você tem dúvida de alguma coisa? Você quer saber alguma coisa? Você entra no Google, você entra no YouTube, você pesquisa e lá você encontra um tutor ou um mestre que vai te ensinar alguma coisa. Mas eles não são teu pai. Eles podem te ensinar alguma coisa, você pode até aprender com eles, mas eles não são seus pais. Seus pais espirituais, eles estão aqui. É o seu líder, é o seu líder de Gesel, é o seu presbítero, o seu diácono, o seu pastor. E às vezes você está correndo atrás de um monte de tutores, mas está desonrando seus próprios pais que Deus colocou na sua vida para cuidar de você. Isso é cruel, isso é muito ruim. A Bíblia fala: honra pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Se você quer ter uma vida longa, próspera, você precisa honrar os seus pais. Honrar o seu pai carnal, físico, aquele que Deus colocou na sua vida para ser o seu progenitor. Honrar os seus pais espirituais. Honrar as pessoas que Deus tem colocado na sua vida para cuidar de você. Aprenda a honrá-los, aprenda a respeitá-los, aprenda a sugar deles o melhor que eles podem te dar. Talvez eles não tenham todas as qualidades que você quer, talvez eles não tenham todas as habilidades que você quer, talvez eles não conseguem fazer tudo aquilo que eles poderiam ou deveriam fazer por você, mas talvez a maioria deles estão fazendo o melhor que eles podem. Talvez eles estão fazendo por você muito mais do que eles receberam de alguém um dia. Estão dando para você aquilo que eles não tiveram. E às vezes você está desonrando isso, não está valorizando isso. Se você quer ser um pai de referência, tanto espiritual como físico, você quer ser um pai de referência para sua casa, você quer ser um pai de referência espiritual, quero orar por você aqui no altar. Você que quer, vem aqui na frente. Mesmo você que é uma mulher, mas sente que Deus está despertando sua paternidade, você quer ser um pai espiritual, uma mãe espiritual, quero orar por você nessa hora. Vamos orar. Não fique com medo, não fique com vergonha. Deus está tratando conosco. Deus está nos aperfeiçoando. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta a nossa série de Neemias. Mas hoje Deus queria falar com vocês sobre isso. Deus queria falar conosco sobre isso. Que Deus possa estar nos curando, que Ele possa estar tratando conosco. Quantos de nós fomos feridos, machucados na nossa caminhada? Uma ferida gerada por um pai, por uma mãe, ela é profunda, ela é difícil de ser tratada, mas Deus quer tratar cada um de nós aqui hoje. Deus quer curar, Deus quer restaurar. Amém? Você que está no seu lugar, estenda sua mão para cá e ore para os nossos irmãos. Você que está aqui no altar, saiba que Deus está curando suas feridas. Deus está restaurando você. Deus está te preparando, te capacitando. Deus está te moldando para que você seja melhor, para que você avance, para que você faça o melhor do que fizeram por você, para que você reconheça aquilo que fizeram por você, que talvez você nem consiga reconhecer nesse momento, mas Deus vai te lembrar nessa hora de coisas boas que você também pode se lembrar, dos seus pais, daqueles que tentaram, se esforçaram, talvez com os únicos recursos que eles tinham, para tentar fazer algo com você. Vamos orar nessa hora. Senhor amado, nós estamos aqui no teu altar, porque muitos de nós, Senhor, foram feridos, machucados, mas querem entregar diante de Ti essas feridas, querem entregar diante de Ti, Pai, essas mágoas, esses rancores, essas dúvidas, esses ressentimentos
toda dor, toda ansiedade, todo medo. Que em nome de Jesus, o Senhor venha com o teu bálsamo nessa noite. Que o teu Espírito Santo toque cada um dos teus filhos aqui, Pai amado, nesse lugar, com o teu bálsamo de cura, de restauração, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, toda dor, toda ferida, toda mágoa, tudo aquilo que não pertence a Ti, possa ser arrancado agora em nome de Jesus. Que o Senhor renove, restaure, traga cura. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E aqueles que estão aqui, Senhor, no altar, porque querem ser melhores para os seus filhos, querem ser pais melhores, querem ser mães melhores, querem ser referências para a sua casa, para o seu lar, querem ser referências, Pai amado, no mundo espiritual, na igreja, Pai amado, no ministério. Senhor, em nome de Jesus, Pai, capacita-os, Senhor, capacita-os, ensina-os, fortaleça-os, use-os, ó Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor. Não os permita, Senhor, cair, falhar, não os permita olhar atrás, não os permita abandonar o barco, não os permita, Senhor, desistir de fazer o seu melhor, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor nos capacite, Pai. Cada um de nós aqui, nós somos Teus, Senhor. Nós somos Teus. Nós não somos do mundo, Pai. Não pertencemos ao mundo, Senhor. Não queremos viver, Pai, segundo os padrões que o mundo tem trazido para nós, segundo aquilo que o mundo quer nos ensinar. Nós queremos viver, Pai, segundo os Teus princípios e os Teus padrões. Nós te pedimos, ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos. Ensina-nos a conduzir o nosso lar. Ensina-nos a conduzir a nossa família. Ensina-nos, ó Deus, a conduzir, Pai, os nossos filhos, ó Deus, para que eles saibam como viver, para que eles saibam como construir uma família edificada em Ti, para que eles busquem, Pai, conhecê-lo cada vez mais, Senhor. Não nos deixe, Pai, ser um pai, uma mãe, apenas, ó Pai, virtual, que está ali, mas na verdade não exerce sua função. Um pai e uma mãe que é de mentirinha, um pai e uma mãe que está brincando de ser pai e mãe, mas que ainda não entendeu qual é o chamado e o propósito que o Senhor deu para cada um deles. Senhor amado, em nome de Jesus, instrui os teus filhos, instrui o teu povo na tua palavra, para que eles saibam o que eles têm que ensinar aos seus filhos, para que eles saibam como ensinar aos seus filhos, para que eles saibam, Pai, dar o exemplo certo, Pai, na hora certa, Pai, e que os seus filhos possam honrá-los, que em todo o tempo, Pai, eles sejam honrados, ó Deus, pelos seus filhos, pelos seus netos, que os seus filhos jamais se venham desonrá-los, ó Deus, jamais venham envergonhá-los, jamais venham entristecer os seus corações, ó Pai, em nome de Jesus. Esse que nós te pedimos nessa hora, que o Senhor abençoe, Pai, cada pai, cada mãe aqui dessa igreja, em especial os pais nesse dia, por ser o dia dos pais. Completa a obra que o Senhor começou na vida de cada um deles, para a glória do Teu nome, Senhor. E usa-os, ó Deus, usa-os para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?